Olá, vamos usar a regressão para estudar os efeitos dos tratamentos. Vai ser uma técnica muito mais interessante do que as tabelas de médias. Os testes Tucker, SNK, Scott Knott e outros são testes para comparar as médias dos tratamentos. Se o fator for quantitativo, o procedimento indicado é o uso de regressão. Fator quantitativo é aquele em que os tratamentos são quantidades, como doses de produtos, épocas de amostragens ou de coleta, tempos. Essas categorias do fator são chamadas níveis, quando o fator é quantitativo, significa quantidade. Isso, os tratamentos. Mas o que é regressão? A ideia é ajustar uma equação matemática, uma função matemática, a um conjunto de dados, para melhor entender e explicar a relação entre as variáveis causal e variável efeito. No caso dos experimentos, a regressão seria o ajuste de uma função matemática associando os níveis dos tratamentos, ou as quantidades dos tratamentos, com as médias obtidas no experimento. Como escolher os modelos de regressão? Uma ideia seria pegar os dados obtidos, as médias, com os tratamentos e fazer um gráfico, plotar os dados dessa forma. Os tratamentos no eixo X, a variável resposta no eixo Y. Para ter uma ideia da tendência, do aspecto que os dados estão formando no gráfico. E procurar uma ideia de uma equação, de uma função que represente bem essa tendência. Nesse caso aqui, seria que uma reta seria bom? Ou uma equação do segundo grau? Mas e nesses casos aqui? Existem infinitos modelos matemáticos e modelos estatísticos, consequentemente. Como fazer para escolher o modelo? Olhando só os gráficos, a gente não tem uma ideia inicial. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos separar um pequeno grupo de modelos, chamado polinômios. Os polinômios na matemática têm esse formato geral aqui. Pode ver que eu tenho uma variável y, uma variável x só, mas que aparecem em diferentes potências. Exemplos de polinômios. Polinômio do primeiro grau, polinômio do segundo e terceiro. Esse epsilon é uma variável aleatória. Por isso que isso aqui é um modelo estatístico. Essa primeira equação é a equação da reta, que vocês conhecem. Essa segunda é a equação da parábola. Essa terceira é a equação cúbica. Ou seja, estamos escolhendo um grupo de modelos simples para que possamos entender o que é regressão. Como fazer para usar a regressão nos nossos experimentos. Nesse experimento, y representa a variável resposta, e são aqueles valores que nós vamos coletar no experimento. X, os tratamentos que nós usamos no experimento, e um desvio de regressão. Beta 0, beta 1, beta 2, etc., são os parâmetros do modelo. Esses parâmetros que nós precisamos conhecer ou estimar. Para isso, nós vamos usar os dados do experimento. Detalhe, você sabia que o polinômio do primeiro igual à equação da reta tem dois formatos? Esse é o que você conhece, a mais bx, e esse aqui é a reta passando pela origem, em que o beta 0 é igual a zero. Ou seja, para que você tenha uma reta, é preciso que o beta 1 seja diferente de zero. O beta 0 pode ser zero. E no caso do polinômio de segundo grau? Temos várias possibilidades. O primeiro nós chamamos de modelo completo. O segundo, beta 0 é igual a zero. O terceiro, beta 1 é igual a zero, então não tem o termo em x. E o último, beta 0 e beta 1 são zero. Para que exista um polinômio de segundo grau, basta que o beta 2 não seja diferente de zero. E a cúbica? Tem muitas possibilidades. Mas, por aqui dá para você ver que em todas elas, o beta 3 não pode ser zero. Os outros, beta 2, beta 1 e beta 0, podem ser zero. Então, nós temos um modelo completo e vários outros com um ou outro
parâmetro ausente. E aqui uns gráficos, uns modelos, os 3 primeiros modelos. Aqui a reta ascendente em preto, em vermelho era descendente, são as 2 possibilidades. A parábola, ou equação de segundo grau, esta aqui com o máximo e o outro modelo com o mínimo. A equação do terceiro grau ela tem um máximo, um mínimo e um ponto de inflexão por aqui. Em vermelho, eu tenho primeiro o mínimo, depois ela cresce, tem o máximo e volta a descer. Quando não usar regressão? Se o fator que você estiver estudando, os tratamentos, for qualitativo. Ou, se for quantitativo, mas com apenas 3 doses, ou 3 níveis, ou 3 tratamentos. Ou, se o fator for quantitativo, mas o teste F para tratamentos for não significativo. O que eu faço então? Em um desses 3 casos, eu vou usar tabelas de médias. Mesmo se o fator for quantitativo, mas com apenas 3 níveis, ou se ele for não significativo, tabela de médias. Quando usar regressão? A regressão, no caso do fator ser quantitativo e tiver mais de 3 níveis e o teste F for significativo para tratamentos. Como proceder? Nós vamos usar o Sysvar, poderia ser um outro software, mas estamos falando de Sysvar. Ele vai apresentar os modelos solicitados por você e os testes estatísticos prontos. Só que você vai ter que escolher os modelos cujos efeitos foram significativos. É um teste F, uma tabela de análise de regressão parecida com a análise de variância. Tem todos os modelos, você escolhe todos que forem significativos. O efeito significativo quer dizer que aquele efeito serve para explicar a relação entre as suas médias e os tratamentos. Depois de escolher esses modelos, você escolhe o que tiver o maior R2. R2 é um coeficiente, uma estatística chamada coeficiente de determinação. Quanto maior o R2, mais próximo a curva ou o modelo está passando dos pontos originais, das médias originais. Caso esse R2 que você escolheu, se ele for maior que 80%, o modelo, além de servir, ele é bom. Vamos usar esse 80% como critério para escolher um modelo bom, um ajuste bom. Você, então, vai fazendo um gráfico para esse modelo escolhido e você vai comentar os resultados da figura que você fez. Senão, se o R2 for menor a 80%, quer dizer que ele não é bom, embora ele fosse um efeito significativo, só que com o R2 menor que a nossa referência, que é 80%, o modelo serve, mas não é bom. Então, nenhum polinômio tem ajuste razoável. Você teria que procurar outros modelos. Mas, no nosso curso, você vai parar. Então, o critério para se escolher um modelo é pegar todos cujos efeitos foram significativos pelo teste F, escolher o que tiver maior R2. Se esse R2 for maior que 80, este modelo é o escolhido. Se não, nenhum modelo serviria. O Sysvar não faz gráficos, então esse gráfico aqui você vai fazer no outro aplicativo ou à mão. E no caso que você tenha um fator quantitativo, o teste F significativo para tratamentos, mais de 3 níveis, mas nenhum polinômio teve bom ajuste. O que você faz? Você deverá tentar outros modelos, como nós comentamos. Só que nesse curso você irá parar. Vamos no Sysvar? Nós vamos fazer a análise de regressão para os exemplos S05, S06 e S07. Você já criou esses arquivos?